Você já parou para pensar em quantas pessoas ao seu redor são invisíveis? Aquelas que fazem tudo, que seguram o mundo nas costas, mas ninguém percebe até que elas desapareçam? Hoje vou te contar a história de um homem que viveu nas sombras da esposa costureira, ignorado por todos, tratado como se não existisse. Mas quando ele partiu, a verdade veio à tona de uma forma que ninguém poderia imaginar. Prepare-se, porque essa história vai mexer com você de um jeito que vai te fazer repensar como trata as pessoas que ama. Se inscreva agora no canal Status Bilionários e ative o sininho para não perder nenhuma história de superação e emoção que vai transformar a sua forma de ver o mundo. A pequena casa na periferia de São Paulo exalava o cheiro de café fresco todas as manhãs às 5 horas. Era sempre Miguel quem acordava primeiro. Seus passos silenciosos pelo corredor para não despertar Helena, que havia trabalhado até tarde costurando vestidos de festa para as clientes do bairro Nobre. Ele preparava o café, separava o pão, esquentava o leite e deixava tudo pronto na mesa antes de sair para seu trabalho, como zelador de um prédio comercial no centro da cidade. Ninguém sabia, mas Miguel fazia isso há 32 anos, todos os dias, sem falhar uma única vez. Helena era conhecida em toda a região como a costureira mais talentosa da Zona Leste. Suas mãos criavam verdadeiras obras de arte em tecido. Vestidos de noiva que faziam as mulheres chorarem de emoção ao se verem no espelho. Roupas de festa que transformavam qualquer pessoa em realeza por uma noite. As clientes vinham de longe, algumas até de bairros ricos, só para serem atendidas por ela. Mas quando chegavam na casa simples, olhavam para Miguel com aquele olhar que ele conhecia bem. O olhar de quem vê alguém que não importa. O olhar de quem acha que ali só existe uma pessoa de valor. E essa pessoa não era ele. Dona Márcia, uma das clientes mais antigas, costumava chegar sempre às tardes de sábado para provas de vestidos. Ela era daquelas mulheres que falavam alto, que ocupavam espaço, que faziam questão de mostrar que tinham dinheiro. Naquele sábado específico, Miguel estava na sala consertando uma cadeira quando ela entrou sem bater, como sempre fazia. Olhou para ele como se olhasse para um móvel velho e virou-se imediatamente para Helena. Marido seu está aí de novo atrapalhando, Helena. Você não manda ele sair quando tem cliente? A gente precisa de privacidade. Helena sorriu sem graça, tentando amenizar. Ele mora aqui, Márcia. Está só consertando a cadeira. A mulher bufou. Você é muito boa, Helena. Muito boa mesmo. Se fosse eu, já teria mandado ele arrumar alguma coisa para fazer longe daqui. Homem tem que trabalhar de verdade, não ficar fazendo servicinho de casa. Miguel não disse nada. Apenas pegou suas ferramentas, levantou-se e saiu para o quintal. Helena viu a dor nos olhos dele, aquela dor silenciosa que ele carregava há tanto tempo, mas não disse nada. Nunca dizia. Ela precisava das clientes, precisava do dinheiro que elas traziam. E no fundo, ela também havia começado a acreditar que Miguel era menos importante, menos capaz, menos tudo. Os anos passaram assim, com Miguel sendo cada vez mais invisível. Nas festas de família, ninguém perguntava como ele estava. Nas reuniões de bairro, ninguém pedia sua opinião. Quando Helena recebia elogios por seus vestidos magníficos, ninguém sabia que era Miguel quem acordava de madrugada para buscar os tecidos importados no centro, que era ele quem carregava os rolos pesados, que era ele quem dirigia Helena para as entregas quando ela estava cansada demais. Ninguém sabia que o dinheiro do salário dele pagava a conta de luz que permitia que ela costurasse até tarde, que pagava o gás que aquecia a comida que a sustentava durante as longas jornadas de trabalho. Tudo isso era invisível. Miguel era invisível. Até mesmo para Helena, ele havia se tornado apenas uma sombra que habitava a mesma casa. E o pior de tudo é que ele aceitava isso. Aceitava porque amava. Porque para ele, o amor sempre foi sobre servir, sobre dar, sobre se fazer pequeno para que a pessoa amada pudesse crescer. Ele não entendia que o amor verdadeiro deveria ser recíproco, que ele também merecia ser visto, ser valorizado, ser amado de volta. Certa manhã de domingo, Miguel acordou sentindo uma dor estranha no peito. Não era a primeira vez. Já fazia meses que ele sentia aquele aperto, aquela falta de ar que vinha e ia. Mas ele nunca disse nada. Para quem diria, Helena estava ocupada demais. Os filhos moravam longe e só ligavam quando precisavam de algo. Seus amigos, bem, ele não tinha mais amigos. O trabalho e a dedicação à família haviam consumido tudo. Ele tomou um copo de água, respirou fundo e seguiu para a cozinha fazer o café de sempre. Mas dessa vez, suas mãos tremiam ao segurar a garrafa térmica. Dessa vez, ele precisou sentar por um momento antes de conseguir continuar. Olhou pela janela e viu Helena ainda dormindo. Pensou em acordá-la, em dizer que não estava se sentindo bem, mas desistiu.
Ela tinha uma encomenda importante para terminar. Um vestido de noiva que precisava estar pronto até terça-feira. Ele não podia atrapalhar. Na segunda-feira, Miguel foi trabalhar mesmo sentindo-se pior. O prédio onde trabalhava era imenso, com 12 andares e uma garagem subterrânea que ele limpava sozinho. Durante a tarde, enquanto passava o pano no chão do saguão principal, a dor voltou. Mais forte dessa vez. Ele se apoiou na parede, tentando respirar, tentando fazer a dor passar. Um dos moradores passou por ele e nem olhou. Miguel era tão invisível que as pessoas literalmente passavam por cima dele como se não existisse. Outro morador esbarrou nele e ainda reclamou. Cuidado onde fica parado, rapaz. Miguel pediu desculpas, como sempre fazia, e continuou seu trabalho. Conseguiu terminar o expediente e voltou para casa dirigindo devagar, parando em todos os sinais, mesmo quando estava verde, porque tinha medo de desmaiar ao volante. Quando chegou, Helena estava na máquina de costura, concentrada, criando mais uma de suas obras-primas. Ele parou na porta do ateliê improvisado e ficou olhando para ela. Quis dizer tantas coisas. Quis dizer que a amava, que sempre a amou, que fez tudo o que fez porque acreditava nela, no talento dela, nos sonhos dela. Quis dizer que estava com medo, que precisava de ajuda, que talvez fosse a hora de parar e cuidar de si mesmo. Mas, quando abriu a boca, o que saiu foi apenas um boa noite baixinho que ela nem ouviu por causa do barulho da máquina. Ele subiu para o quarto sozinho, deitou na cama e ficou olhando para o teto escuro, sentindo a dor no peito pulsar como um tambor surdo, como um aviso que ele escolheu ignorar mais uma vez. Na terça-feira de manhã, Miguel não acordou às 5 horas. Pela primeira vez em 32 anos, o café não estava pronto quando Helena desceu. Ela estranhou, olhou para o relógio e viu que já eram 6h30. Miguel nunca acordava tarde. Subiu as escadas com certa irritação, pensando que ele estava fazendo corpo mole, que ela teria que fazer tudo sozinha naquele dia tão importante em que precisava entregar o vestido de noiva. Abriu a porta do quarto e chamou. Miguel, levanta. Você vai ficar aí até que horas? Mas ele não respondeu. Ela se aproximou da cama e foi então que viu. Os lábios dele estavam arroxeados, a respiração era fraca e irregular, o rosto estava pálido como cera. Helena sentiu o pânico subir pela garganta. Chacoalhou ele, gritou seu nome, pegou o telefone e chamou a ambulância com as mãos tremendo tanto que mal conseguia discar. O hospital era público, lotado, com corredores cheios de macas e gente esperando atendimento. Miguel foi levado direto para a emergência. Helena ficou do lado de fora da sala, caminhando de um lado para o outro, as mãos entrelaçadas, numa oração desesperada. Pela primeira vez em anos, ela olhou de verdade para a situação. Pela primeira vez, ela percebeu que Miguel poderia não estar mais ali. E essa possibilidade a aterrorizou de uma forma que ela não esperava. Quando o médico saiu, seu rosto estava sério. Ele teve um infarto agudo do miocárdio. Conseguimos estabilizar, mas o quadro é grave. Ele está entubado na UTI. Vamos fazer o possível, mas preciso que a senhora saiba que as próximas 48 horas são críticas. Ele tem histórico de problemas cardíacos? Helena ficou paralisada. Não sei. Eu não sei. Ele nunca reclamou de nada. O médico suspirou, pois deveria saber. Os exames mostram que ele já teve outros episódios menores. Isso não acontece de repente. Teve sinais. Helena sentou no banco frio do corredor e começou a chorar. Chorou porque percebeu que não sabia nada sobre a saúde do marido. Não sabia se ele tomava algum remédio, se sentia dores, se tinha ido ao médico nos últimos anos. Não sabia porque nunca perguntou. Nunca se importou em perguntar. Ligou para os filhos Paulo e Renata, que moravam em outras cidades. Ambos disseram que tentariam chegar no dia seguinte, mas tinham compromissos. Compromissos mais importantes que o pai na UTI. Helena desligou o telefone e sentiu uma náusea profunda. A família que Miguel havia sustentado, amado e servido por décadas inteiras, não estava ali quando ele mais precisava. Passou a noite no hospital, sentada naquele banco duro, olhando para o chão, revivendo cada momento de menosprezo, cada vez que ignorou Miguel, cada vez que permitiu que outros o tratassem como nada. Dona Márcia apareceu no dia seguinte. Não para perguntar sobre Miguel, mas para cobrar o vestido que Helena não havia terminado. Encontrou Helena na cafeteria do hospital, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ah, você está aqui. Olha, Helena, eu entendo que você esteja preocupada, mas eu preciso daquele vestido. O casamento da minha filha é sábado e eu já paguei por um trabalho que você prometeu entregar. Helena olhou para ela e pela primeira vez viu realmente quem aquela mulher era. Viu a frieza, a falta de empatia, o egoísmo puro que ela sempre demonstrou, mas que Helena nunca quis enxergar porque precisava do dinheiro.
Meu marido está morrendo. As palavras saíram baixas, mas firmes. Márcia piscou, desconcertada. Mas o vestido, Helena? Você não pode simplesmente. Pode sim. Helena se levantou, pegou a bolsa e olhou nos olhos daquela mulher. Eu posso sim. E sabe de uma coisa? Todos esses anos eu deixei você e outras como você humilharem meu marido dentro da minha própria casa. Deixei porque tinha medo de perder clientes, de perder dinheiro. Mas eu perdi algo muito maior. Perdi anos de vida com um homem bom que eu tratei como invisível. Então o seu vestido, Márcia, pode ir para o inferno. E você pode ir junto. Helena voltou para a UTI e pediu para ver Miguel. As regras eram rígidas, apenas 10 minutos a cada 2 horas. Mas ela implorou e a enfermeira permitiu que ficasse um pouco mais. Entrou no quarto frio, cheio de aparelhos fazendo barulhos mecânicos, e viu Miguel ali, tão pequeno naquela cama, tão frágil com todos aqueles tubos. Ela se aproximou, segurou a mão dele que estava gelada e começou a falar. Desculpa. Desculpa por tudo. Por não te ver. Por não te valorizar. Por deixar que te tratassem mal. Você sempre esteve ali, sempre fez tudo por mim, e eu nunca te dei o valor que você merecia. Por favor, não me deixa. Por favor, me dá uma chance de consertar isso, de ser a esposa que você merece. As lágrimas caíam no lençol branco enquanto ela falava, mas Miguel não se movia. Os aparelhos continuavam seus bips constantes, indiferentes ao desespero dela. Naquela noite, Helena vasculhou a carteira de Miguel, que estava guardada com os pertences dele. Encontrou coisas que a fizeram chorar ainda mais. Recibos de compras de tecidos caros que ela usava, pagos com o salário dele. Bilhetes que ele escrevia para si mesmo, com lembretes de coisas que ela havia mencionado que queria. Anotações de aniversários de clientes dela, para que ele pudesse lembrar ela de parabenizar. Uma foto dela, antiga, de quando eram jovens, guardada com tanto cuidado que as bordas estavam gastas de tanto ser tocada. E uma carta que ele havia começado a escrever, mas nunca terminou. Minha Helena, sei que você nunca vai ler isso, mas preciso colocar para fora. Eu te amo, sempre amei. Desde o dia que te vi pela primeira vez naquela festa de São João, com aquele vestido amarelo que você mesma fez. Você brilhava. E eu pensei, essa mulher vai fazer coisas incríveis e eu vou estar ao lado dela para o que ela precisar. Construí minha vida inteira em volta de fazer você feliz, de te dar espaço para brilhar. Não me arrependo. Mesmo quando dói ser invisível, mesmo quando dói não ser visto, eu não me arrependo, porque ver você realizar seus sonhos sempre foi suficiente para mim. Helena segurou aquela carta contra o peito e soluçou de uma forma que chamou a atenção de todos no corredor. No terceiro dia, Paulo e Renata finalmente chegaram. Encontraram a mãe sentada ao lado da cama do pai na UTI. Helena estava segurando a mão de Miguel, falando baixinho com ele, contando histórias de quando eram jovens, pedindo perdão repetidamente. Os filhos ficaram constrangidos. Nunca haviam visto a mãe assim, tão vulnerável, tão quebrada. Renata se aproximou e tocou o ombro dela. Mãe, você precisa descansar. Já faz 3 dias que você não sai daqui. Helena balançou a cabeça. Não posso deixar ele sozinho. Passei a vida toda deixando ele sozinho e olha onde isso nos trouxe. Paulo, que sempre foi mais parecido com a mãe, pragmático e focado em resultados, suspirou. Mãe, seja realista. Os médicos disseram que o cérebro dele ficou muito tempo sem oxigênio. Mesmo que ele acorde, pode ter sequelas graves. Talvez seja hora de considerar. Helena se virou para o filho com uma fúria que ele nunca tinha visto. Considerar o quê, Paulo? Desistir dele? É isso que você quer que eu faça? Desistir do homem que trabalhou todos os dias da vida dele para dar tudo para você e sua irmã? O homem que pagou sua faculdade, que te levava de carro para os treinos de futebol às 6 da manhã, mesmo depois de trabalhar a noite toda? Esse homem? Paulo recuou, chocado. Renata começou a chorar baixinho. Mãe, a gente não sabia. A gente nunca soube de tudo isso. Helena riu, mas era uma risada amarga, sem alegria. Claro que não sabiam, porque ele nunca falou, nunca pediu reconhecimento, nunca cobrou gratidão. Ele só dava e dava, até não ter mais nada para dar. E todos nós, eu incluída, pegamos tudo como se fosse nossa obrigação receber. Como se ele fosse só uma ferramenta que existia para nos servir. Os 3 ficaram em silêncio, apenas ouvindo os bips dos aparelhos. Depois de um tempo, Paulo limpou a garganta. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Fui na casa de vocês pegar algumas roupas para você. Encontrei o escritório do pai aberto. Helena franziu a testa. Que escritório? A gente não tem escritório. Paulo engoliu seco.
Aquele quartinho dos fundos que você usa para guardar tecidos. Não é só um depósito. Tem uma mesinha, um computador velho, algumas pastas. Achei que fosse só enfeite, mas quando abri as gavetas, mãe, tinha muita coisa ali. Helena levantou-se, cambaleando. Do que você está falando? Paulo tirou uma pasta da mochila. Abriu e mostrou documentos, muitos documentos. Eram diplomas. Miguel havia feito cursos. Técnico em eletricidade, técnico em hidráulica, curso de administração, curso de informática básica, tudo nos últimos 10 anos. Helena pegou os papéis com mãos trêmulas. Mas como? Quando? Por quê? Renata também se aproximou e tirou outra coisa da bolsa. E tem isso aqui, mãe. Era um caderno velho, com capa dura azul marinho gasta pelo tempo. Helena abriu e viu a letra caprichada de Miguel, pequena e organizada. Eram planos. Planos detalhados de como reformar a casa, de como construir um ateliê de verdade para Helena, com espaço adequado, iluminação profissional, prateleiras sob medida para os tecidos. Tinha até esboços desenhados à mão, medidas, orçamentos anotados com preços pesquisados em diferentes lojas. A última anotação era de 2 meses atrás. Faltam apenas R$6.000 para completar o valor. Mais 3 meses de economia e posso dar a surpresa para ela no aniversário. Helena sentou-se no chão do corredor da UTI, cercada pelos documentos da vida secreta de Miguel, e finalmente entendeu. Ele não era invisível porque era pequeno. Ele se fez invisível porque estava ocupado construindo algo maior que ele mesmo. Estava ocupado se qualificando, planejando, economizando, criando um futuro melhor. Tudo em silêncio, tudo sozinho, tudo por amor. E ela, cega pela própria ambição, pelo próprio ego, nunca percebeu. Miguel acordou no 6º dia após o infarto. Não foi um despertar dramático como nos filmes, com ele sentando na cama de repente. Foi gradual, doloroso, confuso. Primeiro os olhos se abriram ligeiramente, depois fecharam de novo por horas. Depois veio um gemido baixo, um movimento da cabeça. Os médicos ficaram surpresos. A evolução dele está superando as expectativas. Ele está respondendo bem. É um homem forte. Quando finalmente conseguiu focar o olhar, a primeira coisa que viu foi Helena. Ela estava ali, como sempre esteve nos últimos dias, segurando sua mão. Mas havia algo diferente nela. Algo nos olhos dela que ele nunca tinha visto antes. Miguel tentou falar, mas o tubo na garganta impedia. A enfermeira veio rapidamente, checou seus sinais vitais e chamou o médico. Em algumas horas, se ele continuar estável, retiramos a intubação. Ele está respondendo bem. É um homem forte. Quando finalmente retiraram o tubo e Miguel pôde falar, sua voz saiu rouca e fraca. Água. Foi tudo o que conseguiu dizer. Helena pegou o copinho que a enfermeira ofereceu e ajudou ele a beber, com cuidado, com uma ternura que ele não se lembrava de ter recebido há anos. Depois que ele bebeu, ficaram se olhando em silêncio. Foi Miguel quem falou primeiro. Quanto tempo? 6 dias. A voz de Helena saiu embargada. Você ficou 6 dias lutando para voltar. Miguel olhou ao redor, vendo os aparelhos, entendendo onde estava e o que havia acontecido. Foi grave então, muito grave. Helena confirmou com a cabeça, as lágrimas começando a cair. Os médicos disseram que você teve um infarto muito sério, que seu coração parou, que você quase... Ela não conseguiu terminar. Miguel apertou de leve a mão dela. Está tudo bem agora. Eu estou aqui. Estou vivo. Nos dias seguintes, Helena contou tudo para Miguel. Contou sobre como mandou Dona Márcia embora. Contou sobre como decidiu fechar o ateliê, porque nada daquilo importava se ele não estivesse ali. Contou sobre os diplomas que encontraram, sobre os planos para construir o ateliê, sobre a carta inacabada. Miguel ouviu tudo em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só queria que você fosse feliz, Helena. Só queria isso. Todo o resto não importava. Helena segurou o rosto dele com as 2 mãos. Mas eu não era feliz de verdade, Miguel. Eu achava que era, mas não era. Porque felicidade de verdade não pode ser construída em cima da infelicidade de alguém que você ama. Não pode ser construída ignorando a pessoa que te sustenta. Eu estava vivendo uma mentira e você estava morrendo em silêncio por causa disso. Miguel ficou 3 semanas internado. Quando recebeu alta, foi com recomendações de repouso, acompanhamento cardiológico, mudanças no estilo de vida. Helena transformou a casa antes dele voltar. Desmontou o ateliê. Doou a maior parte dos tecidos para um curso de costura para mulheres de baixa renda. Transformou a sala em um espaço de convivência, com sofá confortável, televisão, lugar para eles estarem juntos. Quando Miguel entrou em casa apoiado nela, ficou paralisado. O que você fez? Helena sorriu. Fiz o que deveria ter feito há muito tempo.
Coloquei as prioridades nos lugares certos. Você é minha prioridade agora, Miguel. Você e sua saúde e nossa vida juntos. Os meses seguintes foram de adaptação e reconstrução. Miguel aprendeu a aceitar cuidado, a aceitar ser visto. Helena aprendeu a dar espaço para o marido, a perguntar como ele estava, a realmente ouvir. Voltou a costurar eventualmente, mas apenas para clientes que tratavam a ambos com respeito e apenas em horários que não interferissem no tempo juntos. Paulo e Renata começaram a visitar com frequência. Sentavam com o pai para conversas longas, descobrindo quem ele era, pedindo conselhos. Miguel começou a usar os conhecimentos dos cursos. Ofereceu-se como consultor para o condomínio, ajudando na gestão. O síndico, impressionado, ofereceu um cargo melhor. Miguel aceitou, não porque precisava provar algo, mas porque finalmente sentia que podia ter aspirações próprias. 2 anos depois do infarto que mudou tudo, Miguel e Helena estavam sentados no sofá. Ela estava encostada nele, algo que não faziam há décadas. Ele acariciava os cabelos dela. Você sabe que eu te perdoei completamente, não sabe? Não guardo mágoa. Helena virou-se. Eu sei, mas ainda estou aprendendo a me perdoar. Miguel beijou a testa dela. Não desperdiçamos nada. Passamos pela tempestade e saímos mais fortes. Juntos de verdade. E isso vale cada segundo de dor. A história de Miguel e Helena se espalhou pelo bairro. Não porque eles contassem, mas porque a transformação era visível. Outros casais começaram a se questionar, a se olhar de verdade, a valorizar antes que fosse tarde. Porque o amor verdadeiro não é sobre brilhar sozinha, é sobre brilhar junto, iluminando um ao outro. Então, se você tem alguém especial na sua vida, alguém que está sempre ali, fazendo tudo por você em silêncio, não espere quase perder essa pessoa para valorizar. Não cometa o erro que Helena cometeu. Olhe ao seu redor agora. Veja quem realmente importa. E demonstre, porque a vida é curta e frágil demais para desperdiçar com invisibilidade. Inscreva-se no canal Status Bilionários para mais histórias que vão tocar seu coração e transformar a forma como você vê as pessoas que ama. Ative o sininho e compartilhe essa mensagem. Porque todo mundo merece ser visto, todo mundo merece ser valorizado antes que seja tarde demais.